Santa Catarina ultrapassa a marca de 1 milhão de doses de vacinas recebidas no mesmo dia em que 210 pessoas morrem de Covid-19 no estado. A polícia prende um dos suspeitos de disparar o tiro que matou um comerciante em Itapema. O homem foi morto depois de pedir aos clientes que usassem a máscara. E ao vivo da Assembleia Legislativa, a gente acompanha o julgamento do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Dessa vez, o pedido é relacionado à compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais. Olá, boa noite para você que está com a gente, encerrando a semana aqui no SCC News com muita informação. E a gente começa com boa notícia. A Secretaria de Estado da Saúde já começou a distribuir as 141.400 novas doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram hoje a Santa Catarina. As vacinas chegaram no início da tarde. Todas as doses passam pela conferência da DIV e logo depois desse processo elas são enviadas imediatamente às 17 unidades de vigilância epidemiológica. Além disso, outras 43 mil doses da vacina Sinovac Butantan, recebidas no dia 10 de março, também estão sendo distribuídas, só que aí é para aplicação da segunda dose nos municípios. Com mais essa remessa de hoje, Santa Catarina chega a um total de 1.018.990 doses recebidas até esse momento. E depois de tanta expectativa, a vacinação contra o coronavírus agora ganhou um ritmo mais acelerado. A capital, por exemplo, alcançou a marca de 10% da população vacinada. Quem tem mais informações é a repórter Morgana Fernandes. Oi, Bruna, é isso mesmo, notícia positiva. 50 mil doses foram aplicadas aqui em Florianópolis e esse número representa 10% da população, já que a cidade tem aproximadamente 500 mil habitantes. A informação foi divulgada pelo prefeito Jean Loureiro nas redes sociais e, inclusive, ontem foi dia de recorde na vacinação aqui, porque 7 mil doses foram aplicadas nos idosos de 71 e 72 anos. E amanhã a vacinação continua nos idosos a partir de 69 anos. O horário é das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, em sistema de drive-thru, na SC 401, na Beira-Mar Continental, no antigo aeroporto e também no centro de eventos da UFSC. Lembrando que os idosos de 80 e 81 anos também podem receber a segunda dose da vacina a partir de amanhã. Eu volto contigo, Bruna. Tá aí, ótima notícia, né? Ainda hoje a gente vai trazer o cronograma aí com mais informações em outras regiões do estado e a imunização vai continuar no fim de semana. Em Joinville, no norte do estado, idosos com 70 anos ou mais podem tomar a vacina, mas precisa de agendamento. Quem tem as informações lá de Joinville é o repórter David Sacramento. Olá, Joinville está realizando a imunização de idosos com 70 anos ou mais. 4 mil pessoas serão vacinadas aqui na central de imunização que funciona no Centro Eventos Carl Hansen. Somente no decorrer dessa semana, Joinville vai realizar a imunização de mais de 10 mil pessoas. Para se vacinar, é necessário fazer um agendamento prévio no site da Prefeitura, joinville.sc.gov.br. Veja como vai ser a vacinação em outras cidades do estado. Em São José, na Grande Florianópolis, já podem se vacinar amanhã os idosos acima de 69 anos, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Em Tubarão, no sul do estado, das 9 horas da manhã até a 1 da tarde, os idosos de 70 anos vão ser imunizados. Da 1 da tarde às 4 da tarde é a vez dos idosos de 68 e 69 anos. Em Lages, na Serra, serão vacinados os idosos acima de 70 anos, tanto no sábado quanto no domingo, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O QR Code que vai aparecer na sua tela, que está aparecendo agora, é para saber sobre a agenda de vacinação na sua cidade. Então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí todas as informações estão no portal SCC10. Nós recebemos a informação agora há pouco que idosos com 68 anos também podem se vacinar amanhã em São José. Isso foi atualizado agora bem no fim da tarde, então ampliando a faixa etária para as pessoas que vão receber a imunização. Vamos falar então dos números, porque os números estão pesados, viu? 210 pessoas morreram com Covid-19 de ontem para hoje em Santa Catarina, mais um recorde negativo e muito alto aqui para o estado. 10.318 catarinenses perderam a vida para a doença. Há um mês, esse número era de 7.242.
Então, são mais de 3 mil mortes em apenas um mês. A ocupação dos leitos de UTI aumentou mais uma vez e está em 99,2%. A boa notícia é que vem diminuindo o número de casos ativos, ou seja, as pessoas que estão infectadas com a doença. Hoje, são 31.152 casos. Há um mês, esse número era de 33.464, uma redução de mais de 2 mil casos aí ao longo do último mês. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro decretaram um super feriado anti-Covid de 10 dias. O problema é que esse feriado acende um alerta aqui em Santa Catarina. E o motivo é o turismo. O estado pode entrar na rota dos visitantes justamente no momento em que enfrenta o auge da pandemia. Já neste fim de semana, Santa Catarina pode receber mais turistas paulistas e cariocas. Mesmo assim, o governo não decretou nenhuma restrição específica. Estão mantidas as restrições que já estavam valendo. Para essa especialista, a falta de medidas específicas para esse momento pode provocar uma falsa sensação de segurança. A gente toma as medidas corretas de segurança, a gente vai fazendo as coisas e vai se distanciando um pouco, né? Vai parecendo que aquela realidade está muito distante, que aquilo não vai acontecer com a gente, né? É como se aquela realidade não existisse mais, né? Então, como se a doença não estivesse aí, como se aquilo não fosse se aproximar tanto da gente, né? Como se nosso cérebro deletasse essa informação, né? A pandemia diminuiu o fluxo turístico. Mesmo assim, a movimentação durante a temporada de verão contribuiu para o colapso no sistema de saúde. As UTIs estão lotadas. São mais de 300 pacientes à espera de um leito. Nesta semana, Santa Catarina ultrapassou a marca de 10 mil mortes pela doença. Enquanto a situação da pandemia se agrava e a vacina não chega a todos, é necessário se adaptar à nova realidade. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo esgotado, né, disso, de ter que tomar esses cuidados, de ter que tomar essas medidas, mas a gente tem que ter em mente que não tem como fugir dessas emoções desagradáveis, né? Então, tentar manter o máximo que conseguir essa rotina de autocuidado, né, cuidar de si para poder cuidar dos outros também, né? Para os próximos dias, fica o alerta. Com o aumento no número de visitantes, aumentam também os riscos da circulação do vírus. Por isso, a palavra de ordem continua sendo distanciamento e prevenção. No meio do ano passado, a gente teve aquela falsa sensação de que estava tudo bem, né, de que as coisas estavam melhorando. O pessoal começou a relaxar um pouco nas medidas de segurança e hoje a gente está vendo os reflexos disso, né? A sessão do Tribunal Especial de Julgamento do pedido de impeachment do governador Carlos Moisés ainda está em votação. A repórter Graziane Biali está ao vivo na Assembleia Legislativa do Estado. Grazi, boa noite. Como que está o placar nesse momento? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Nesse momento, segue aqui a votação. O deputado Valdir Cobalcini é quem está fazendo a leitura do seu voto. Até então, 6 votos já foram anunciados. Nós temos, então, 4 votos a favor da continuidade do processo, pedindo afastamento do governador do estado, e 2 votos contra. Já votaram, então, a relatora, a desembargadora Rosane Wolff, que votou a favor da continuidade do processo, a desembargadora Sônia Schmidt, que também votou a favor da continuidade, o deputado Marcos Vieira, que votou contra, pedindo então pela permanência do governador no seu cargo, o desembargador Roberto Pacheco, que também votou a favor da continuidade do processo, o deputado José Milton, que votou contra a continuidade do processo, e há pouco terminou o voto do desembargador Luiz Anelato, que ficou por quase 2 horas fazendo a leitura do voto e votou seguindo então a relatora, votando aí contra a continuidade do governo e a favor do processo. Então, nesse momento, nós temos 4 votos pelo encerramento, né, pela continuidade desse processo, e aí tendo afastamento do governador Carlos Moisés, e 2 votos mantendo o governador no seu cargo, pelo menos por enquanto. Bruna. Grazi, vamos relembrar o pessoal de casa, esse processo é sobre os 200 respiradores, aqueles que foram comprados no início da pandemia sem licitação, é isso? Exatamente, Bruna. Esse, então, é o caso, esse tribunal misto, ele avalia justamente se o governador teve responsabilidade na compra dos 200 respiradores pelo valor de 33 milhões de reais. Compra que aconteceu em março do ano passado, logo no início da pandemia, e que até hoje os equipamentos não chegaram ao estado e tampouco o governo conseguiu reaver esse montante de 33 milhões de reais. Então, no ano passado, em agosto, a Assembleia Legislativa aceitou
aceitou uma denúncia e abriu um processo de impeachment. Em outubro, esse processo teve continuidade e a comissão mista de julgamento foi montada por 5 desembargadores e 5 deputados, que tem como presidente aí o presidente do Tribunal de Justiça, e hoje então acontece esse julgamento que a gente continua aqui acompanhando. Bruna. Tá certo, obrigada, Grazi, pelas informações. A nossa equipe continua lá. E Cláudio Prisco Paraíso já está aqui comigo. Boa noite, Prisco. Tudo bem, Bruna? Tudo Boa bem. Noite. E a gente, no meio de uma pandemia, estamos aí numa sexta-feira acompanhando a votação do segundo processo. O que você está achando até agora e até com esse placar que a gente já tem? Antes do placar, Bruna, inexplicável. Já no ano passado ficamos uma temporada de 4, 5 meses discutindo a ruptura institucional com a posse do presidente da Assembleia no lugar de Carlos Moisés. Isso não foi possível, a vice foi preservada e aí ocorreu o quê? Os deputados que estavam contra Carlos Moisés ficaram a seu favor. Por quê? Porque ele começou a se articular com a Assembleia e tudo mais, nomeou 2 deputados no colegiado e no outro pedido de impeachment, os 5 deputados tinham sido contra Carlos Moisés e a favor do seu afastamento. E 4 desembargadores ficaram com o governador, apenas um contra. E agora, o retrato, respondendo mais diretamente, Bruna, é o inverso. Até aqui, 4 desembargadores pedindo o afastamento de Moisés e 2 deputados pedindo a sua permanência. Será, pergunto a você, que os magistrados não estão reagindo, independentemente da questão do mérito dos respiradores? Será que eles não estão reagindo a esse cambalacho entre governo do Estado e Assembleia, onde eram adversários e, de repente, se tornaram aliados? Pois é, essa comparação é possível de ser feita, Prisco, porque o que a gente viu no ano passado foi uma mudança muito grande depois que o processo foi votado, né? Muitas peças se mexeram aí nesse cenário e agora a gente vê até uma certa tranquilidade com relação a esse novo pedido, mas a votação tá complicada. Está em curso e vamos observar como vai votar o último desembargador. Se ele confirmar pela continuidade do processo e pelo julgamento de Carlos Moisés, aí, nesse caso, se os outros 3 deputados que faltam votar também votarem pela sua preservação, fica 5-5. E aí o voto final é de quem? Do desembargador Ricardo Hessler, presidente do TJ, chefe de poder e que está comandando o Tribunal Especial de Julgamento. Como é que ele vai ficar? Com seus colegas do TJ ou vai ficar com Carlos Moisés? Vamos aguardar o processo que prossegue. Vamos lá, vamos continuar acompanhando essa votação, Prisco. Expectativa. Obrigada. Obrigada, Prisco. A gente vai para o intervalo e a seguir você vai ver. A polícia prende um dos suspeitos de disparar o tiro que matou um comerciante em Itapema. O homem foi morto depois de pedir aos clientes que usassem a máscara de proteção.